O senhor acha que caberia uma ação mais decisiva, mais enfática da própria Justiça Eleitoral? E nesse caso, quem deveria agir considerando os excessos que a gente viu ao longo das últimas semanas? Veja, César, a deusa da justiça, ela tem uma venda em um dos olhos. Porque se a atividade judicial ela for excessiva, pode se transformar em censura. Então, nós temos aí dois perigos muito eminentes. O primeiro é a inércia e outro é o excesso. Então, essas medidas mais fortes, que nós em direito chamamos de ação, devem ser feitas, essas ações, pelos players da Prefeitura de São Paulo. Não cabe ao judiciário fazer a ação, cabe ao judiciário julgar essa ação. Por outro lado, nós evoluímos muito, mas evoluímos muito em que o judiciário, que há poucos anos atrás, por exemplo, na campanha de 2018 para presidente, que estava sem nenhum tipo de estrutura para enfrentar isso, tem se munido com vários instrumentos. Por exemplo, o próprio juiz pode dar uma medida para tirar aquela propaganda que é manifestamente inverídica. A grande questão é que essas propagandas, elas não são tão fáceis de dizer, tu pode, tu não pode. E se houver um excesso, nós podemos cair no mais infame dos erros, que é o quê? Sempre a tentativa, que é de certa forma fácil, de cair em tentar fazer arbítrios, como por exemplo a censura. Então nós temos que ir muito minudentemente e com paciência para tentar encontrar esse meio termo, esse caminho do meio aristotélico. Perfeito. Então, com base no que o senhor diz, caberia aos outros atores, aos outros agentes políticos, provocar qualquer instância do Poder Judiciário, para que então o Poder Judiciário, suponhamos, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, pudesse tomar as medidas cabíveis, considerando, por exemplo, atos de violência ou qualquer outro tipo de excesso, certo? Perfeito. Primeiro seria um juiz da propaganda, um juiz de primeira instância, depois disso, em grau de recurso, iria para o Tribunal Regional do Estado de São Paulo, e a última instância seria o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos por exemplo, vamos ver essas notícias que foram divulgadas, que o Marçal estaria pagando publicidade por conta de empresas, por pessoas não declaradas, pessoas que não fazem parte do processo eleitoral, de dinheiro que não estivesse passando, e eu estou supondo, não estou afirmando, eu não tenho condições de dizer, porque não houve investigação. Então, vamos supor que esse dinheiro tivesse se escoando fora da conta eleitoral dele, da conta de campanha. Isso dá ensejo a uma tipificação que é o 30A da legislação eleitoral. O que é 30A? Arrecadação e gastos eleitorais. Então, teria que se haver uma ação que se chama AGE. O que é AGE? Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Quem pode entrar? Partido político, coligação e candidato, que estejam disputando o pleito da cidade de São Paulo. Iria haver uma investigação, e depois dessa investigação, se fosse comprovado que está havendo dinheiro de fontes proibidas passando sem ser pela conta, as contas específicas do candidato, para fazer propaganda de disseminação de discurso de ódio, fake news e fatos cabalmente inverídicos, aí sim haver-se-ia uma sanção que seria o quê? Duas. Se ele ganhasse, que aquela candidatura fosse cassada, e imediatamente a imputação de inelegibilidade. Veja que eu não estou afirmando que isso está acontecendo, mas há vários indícios, que esses indícios devem ser investigados. Para quê? Para garantir a integridade, melhor dizendo, do processo eleitoral.